de hoje se encontra no livro de 2 Reis 5, 9. Amém, igreja? Amém. Naamã 5:9 diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e eu restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Amém, irmãos? Amém. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade, pela credibilidade de estar aqui, meu Senhor da glória, nesse lugar santo, onde um dia o Senhor separou e consagrou como casa de oração. Que nessa noite meus irmãos saiam daqui restaurados, alimentados pelo teu poder e pela tua grandeza. Senhor, sacia nossa fome nessa noite, para que nós venhamos, meu Senhor da glória, depender exclusivamente de ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Desperta tu que dormes, hein? Irmãos, então aqui nós temos um comandante muito importante. Ele trabalhava por rei Jorão e ele tinha muito conceito na vida desse rei, porque ele já havia vencido uma guerra e quase ninguém sabia que debaixo daquela farda, daquela divisa, daquele distintivo, havia um homem doente, não só no corpo como na alma também. E aquele homem já tinha, com certeza, a vida que ele levava, ele já tinha consultado vários médicos, mas ninguém curava. Irmão, quando o homem não pode, Deus entra e pode. E aquele homem, ele vestido era uma coisa, mas quando ele chegava em casa, ele tirava-se a farda, via-se o corpo dele já embranquiçado, já apodrecendo. E eu creio que ali o dinheiro dele não tinha mais valia. E quando houve, o povo foi levado cativo, e nesse meio foi levada uma menina para trabalhar na casa desse comandante. Ela foi levada cativa. E ela sabia da situação do comandante. E falou para a esposa dele: se ele conhecesse o Deus de Israel, há um profeta lá em Israel, ele vai ser curado. Irmãos, e você vê que quando as pessoas têm uma posição maior, eles não confiam quando a gente fala que Deus salva, Deus cura e Deus liberta. Não é? Porque o Deus deles é o dinheiro, é a posição. E quando ele chegou, a mulher dele falou para ele: a criada disse isso, isso e isso. E ele correu e falou para o rei Jorão. O rei Jorão falou: então eu vou fazer uma carta, você vai e entrega o rei de Israel, que você vai ser curado. Mas quem curava não era o rei de Israel. Quem cura não é o rei, não é o patrão, não é o comandante. Quem cura é o Senhor Jesus. E aquele foi e fez conforme a menina tinha falado. Só que aqui diz a palavra: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, para a gente ir na presença do Senhor, você não precisa levar os bens materiais que você tem. A palavra do Senhor diz: venha como está.
E ali ele pensou que o poder dele, né, o poder social que ele tinha, o poder financeiro, ele já levou os carros, levou os cavaleiros, ele queria impressionar. Mas ninguém impressiona o Senhor, porque o Senhor nos conhece. E quando ele chegou ali, ele pensou que fosse direto ao rei de Israel. O rei de Israel deu no couro. Ele está querendo um pé para arrumar uma guerra comigo. Mas Eliseu disse, deixa ele vir, porque vai saber que há profeta em Israel. E eu quero dizer para a igreja que há profeta em Israel. Aqui nós somos curados, nós somos libertos, nós somos restaurados. Vimos e ouvimos vários testemunhos aqui nesta casa, uma casa onde Deus se faz presente. E aquele comandante, quando chegou ali, então Eliseu mandou ele chamar, ele chegou ali com os carros e cavaleiros, e Eliseu lhe mandou chamar um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Irmão, aquele comandante teve uma decepção, que ele foi ali cheio de pompa, o profeta nem teve o trabalho de sair para falar com ele, mandou um mensageiro. O profeta falou para você fazer isso, isso, isso. Ele falou, eu nesse cargo ainda recebo um mensageiro. O rei de Israel eu não posso falar. O profeta também não veio falar comigo. Eu fui recebido por um mensageiro. Irmão, mas Deus ali queria testar a humildade daquele homem. Se a gente for ler mais à frente, quando chegou na vez dele dar os 7 mergulhos, eu creio aqui, que eu trouxe aqui para o meu pensamento, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que o primeiro mergulho dele foi da humildade, o segundo foi da obediência, o terceiro da contribuição, porque ele contribuiu para aquilo acontecer na vida dele. Ele teve a humildade de descer as águas e ele ainda queria escolher. Mas Deus conhece cada coração, irmão. Deus nos conhece e Ele sabe como trabalha na nossa vida. Não pensa que eu estou aqui, que eu sou melhor do que vocês, não. Porque Ele pensava que era melhor do que todos eles ali, porque Ele era o Senhor comandante. E o Senhor falou que Ele tinha que descer naquelas águas sujas, aquelas águas escuras. E Ele ainda fez uma comparação, mas existem rios melhores do que esse. Mas Deus sabe o que é melhor para a minha vida e o que é melhor para a sua vida. E aquele homem ali, ele foi tratado no primeiro mergulho da humildade. Depois teve a obediência, ele obedeceu, embora ele não queria. Se a gente continuar lendo, ele relutou. Quem sou eu para descer essas águas? Irmão, a gente tem que fazer o que Deus manda. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele continua ali. E o terceiro mergulho foi da contribuição. Irmão, tudo coopera para o bem daquele que serve e teme ao Senhor. Ele contribuiu com a sua cura, embora ele não queria. Mas o querer não é meu nem seu, o querer é de Deus. Quando Deus manda, tem que ser feito. E aí ele começou a descer as águas. E o quarto mergulho foi da perseverança. Ele queria retroceder, ele queria voltar. Mas os seus empregados disse, e se fizesse um pedido, o senhor não faria? O que custa descer o Jordão? Irmãos, às vezes a gente quer ser rebelde com o Senhor. O Senhor não trabalha na rebeldia. Não adianta que o Senhor não trabalha na rebeldia. O Senhor se aquieta até você se acalmar para Ele falar contigo. Meu Deus. Não adianta, porque na rebeldia Deus não vai te responder. Na ansiedade Deus não vai trabalhar a teu favor. Acalme-se, aquietar e saber que eu sou Deus. E aqui, o quinto mergulho foi o mergulho da fé. Ele creu quando a criada falou. Há um profeta de Israel que pode curar o meu comandante, o meu patrão vai ser curado. Irmão, é a fé. Independente da água ser turva, da água ser clara, se você tem fé, aonde Deus mandar você mergulhar, você vai ser restaurado, liberto e curado. Com ele não foi diferente, na minha vida não vai ser diferente nem na sua. E o sexto mergulho foi o mergulho do entusiasmo. Porque quando ele já estava no sexto, ele dizia, se eu estou aqui, falta só mais um. E eu vou continuar. Então o que Deus manda você fazer, você não retrocede, você não para, você prossiga. Vai adiante, irmão. Foi dito aqui, o reino do céu é com esforço, então vai adiante. O caminho é espinhoso, mas lá na frente tem a vitória. E ele continuou com aquele mergulho. E o sexto mergulho foi o mergulho da vitória. E nossa noite nós estamos aqui, não importa qual água que o Senhor está mandando você mergulhar. Quantas vezes será necessário, obedeça e faça a vontade do Senhor. Porque a vitória está lá na frente. Amém, irmãos?
E diz aqui: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmãos, quando Deus quer, a gente põe a mão, a pessoa é curada. E quando Deus também não quer, Ele manda uma palavra. Como foi dito aqui, a filha de Jairo, tem o filho da viúva de Naim, que Deus colocou a mão. O oficial do rei, o Senhor já mandou uma palavra. Porque às vezes a gente está ministrando, irmão. Ah, mas eu não gostei porque a irmã não colocou a mão. Irmão, a palavra por si, ela já libera cura. Ela libera transformação, ela libera libertação. Porque o que cura, o que transforma não é a mão do irmão nem da irmã. É a palavra do Senhor. E aqui, graças a Deus, tem palavra. E diz aqui: não são porventura Abane, Fafá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. É o que eu digo: na rebeldia Deus não trabalha. Se Deus mandou, faz. E se Deus não mandou, você não faz também, porque você vai se arrebentar. Quem somos nós para passar à frente do Senhor? Não é? Foi dito aqui: os pensamentos do Senhor não são os nossos, né? O caminho do Senhor não são os nossos. Então Deus sabe a nossa trajetória, Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E diz aqui: então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, a causa não a faria, quanto mais já que apenas se disse: lava-te e ficará limpo. Os empregados dele aqui mesmo falou: mas uma coisa tão simples, o Senhor está falando para lavar e para ficar limpo. E se fosse outra coisa mais difícil, o Senhor não faria? Irmãos, o Senhor é tudo ou nada. Ele mandou, faz. Ele não mandou, você não faz. Mas Ele falou para você ficar curado, não importa a cor da água, não importa a profundidade do rio, não importa se o mar está revolto, importa que Ele mandou. E aquele que mandou te garante. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante as palavras do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui, na presença do Senhor. Não importa quantas vezes o Senhor manda mergulhar, vamos na obediência, porque o Senhor vai nos limpar, vai nos restaurar, vai nos curar. A Andréia estava aqui falando dos problemas que ela passou com obras espirituais, né? Obras de feitiçaria. Eu vou falar com vocês aqui brevemente que a obediência, como diz a palavra do Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar. A minha filha, ela demorou muito a casar. Ela nunca foi de bagunça, nunca foi de beber, de fumar, de samba, de noitada. Eu não estou falando que quem quiser fazer, que faz. Entendeu? Então, e eu achava estranho que ela namorava e o namoro não ia adiante. E não teve também muito namorado. E o Senhor colocou no meu coração de eu fazer um propósito pela vida dela sentimental. Vocês aí que estão com a vida sentimental embarreirada, toma força dessa palavra. E eu comecei a fazer um propósito para a vida dela sentimental. Irmãos, se vocês quiserem, eu tenho um caderno que eu anoto tudo que Deus manda. E tudo que Deus profetiza a meu respeito, a respeito da minha família. E quando acontece, eu ponho o quê? Eu ponho a data, eu ponho a hora, eu ponho tudo. Até no ministério que acontece, eu tenho anotado. E isso é velho, veio lá da minha caminhada, quase 30 anos. E eu comecei a fazer um propósito pela vida dela. E a primeira oração, o primeiro propósito, o Senhor me mostrou ela passando de braço dado com a sombra de um homem. E conforme ela passava, saiu uma pantera de dentro da caverna e levantava a pata para ela. E aí eu continuei no meu propósito. E aí o Senhor me levou num pé de bambu, num bambuzal, onde tinha umas trouxinhas pequenininhas, eu ia abrindo um monte de coisa amarradinha. E eu continuei o meu propósito. E por fim, o Senhor me mostrou ela caminhando, vestida de noiva. Irmão, não demorou muito, ela casou. E ela fez 8 anos de casada.
Então, irmãos, às vezes a gente pensa que é normal, mas o inferno trabalha contra o povo de Deus. Então ele sabe exatamente aonde ele vai te atingir. Se é na vida sentimental, se é na vida financeira, se é na sua saúde. O diabo, ele sabe como chegar a você. Só que ele finge que não conhece o Deus que nós servimos. Então vocês começam a fazer propósito, seja na sua saúde. Eu comecei o propósito na minha saúde. Eu falei, Jesus, eu não nasci com dor. Minha mãe sentiu dor para eu nascer, mas eu não nasci com dor. Então meu joelho vai ter que dar um jeito de ficar bom. Entendeu? Eu já estou nesse propósito. Porque tem coisa que vem para paralisar você. Tem coisa que vem para entristecer o seu coração. Tem coisa que vem para dizer, mas você não casou. Meu filho casou muito na frente da minha filha. E todo mundo dizia, mas você não vai casar. Não, foi a mais nova que casou, a Monique ainda está aí. Ela dizia, eu não estou com pressa. Mas eu vi uma menina nova, bonita, vi tudo quanto era filme. A vida dela era ver filme. Via filme a tarde toda. Dormia e via filme. Eu disse, Jesus, isso não é normal. Né? E ela casou já, a filha dela nasceu, ela tinha 39 anos. Você vê como é que ela demorou a casar. Mas é bom, irmão, porque ela ficou na obediência. Na obediência, Deus opera também. Entendeu? Deus conhece a nossa obediência, conhece o nosso coração. Então, quer dizer, no meu propósito, não que eu sou santa, eu não sou santa, nem merecedora, mas o Senhor mostrou aonde estava o impedimento. Irmão, porque a oração, ela abre as comportas do céu e o que está oculto, Deus revela. Deus revela, não tem como, irmão. A palavra mesmo diz que aos olhos do Senhor nada fica oculto. Então você já toma posse dessa palavra, seja no emprego, a vida financeira, a vida sentimental, problema de estudo. Ela também tinha muita dificuldade de aprender quando ela estava no primário. Graças a Deus formou em professora, tem faculdade de gestão e turismo. Então, irmão, tudo isso é o poder da oração. Porque quando eu comecei minha caminhada, eu passei de 30 anos, quando ela chegou, a primeira vez que ela chegou na igreja, o irmão angolano, Miguel, o nome dele, colocou a mão na cabeça dela e falou, tem uma rodilha de anaconda na tua mente para você não ir adiante. Irmão, mas só que ele não sabia o Deus que nós servimos. E ali começou as coisas a cair por terra. E ela começou a estudar, entendeu? Fazer curso de informática, fazer inglês, e ela começou a deslanchar. E graças a Deus, irmão, tudo que o Senhor prometeu na vida da minha filha aconteceu. Então Deus tem promessa na minha vida, na sua vida, promessa nesse ministério. E vai acontecer. Não pega a profecia como Naamã pegou aqui, eu vou lá. Vai, irmão, vai lá. Mas vai lá na oração, vai lá na leitura da palavra, vai lá no jejum, porque algo tem que acontecer na nossa vida. É que eu falei a tua vez, pastor, eu não creio que você colocando Deus na frente as coisas dão errado. Não tem como, irmão. Porque Deus fala que Ele vai adiante de cada um de nós, abrindo os caminhos, endireitando os caminhos, rompendo as barreiras. Então nós temos que crer nessa palavra. Naamã foi aqui para ser curado. Ele creu aqui no profeta, mas através do profeta tinha um Deus que sarou Naamã. E tem um Deus, irmão, que nos sara, um Deus que abre as portas, um Deus que abre as comportas, um Deus que faz chover, um Deus que traz à existência aquilo que não existe, um Deus que muda a história. Irmão, é só você obedecer, orar, perseverar. Naamã obedeceu. Naamã teve a vitória. Não importa o que estejamos passando. É o que a Andréia falou, às vezes nós chegamos aqui, só Deus sabe. Eu custei chegar, mas eu cheguei. O joelho queria me travar, mas eu cheguei. Porque quem fez meu joelho foi o Senhor, não foi a dor. E aqui eu estou. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.